Pessoal, nós vamos dar sequência ao material Aprender Sempre, volume 2. Nós estamos na sequência 4. Temos aqui a aula 3 e 4, volume do prisma reto. É fundamental que você tenha acompanhado as aulas anteriores. Feitos os exercícios, registrado tudo no seu material, para um bom entendimento. Senão, vai ficar um pouco sem sentido o que a gente vai trabalhar na sequência. Tá? Então, você volte, veja as videoaulas e fique tranquilo em relação ao que vai sendo colocado agora. Diz o seguinte aqui, ó, os objetivos, vamos ler aqui, ó, em destaque. Se você ler no computador, fica tranquilo. No celular é um pouco difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Construir formas para o cálculo de volume de prisma reto de base triangular. E resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prisma reto de base triangular. Construir forma para o cálculo do volume de prisma reto de base quadrangular. Consequentemente, resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prisma reto de base quadrangular. Diz aqui cada estudante, os prismas são sólidos geométricos formados por faces laterais, as quais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. Nessa atividade, vamos explorar alguns conceitos da geometria plana a partir de um prisma reto e associá-los ao significado dos prismas retos. A partir dessa retomada, pretende-se que você construa modelos para calcular o volume de prisma de base triangular. Nesse caso, triângulos equiláteros. São as fórmulas que a gente tem que desenvolver. Tá? Então, eu tenho aqui um prisma reto triangular. Por que ele tem esse nome? Porque a sua base é um triângulo, e é um triângulo equilátero. Consegue ver aqui? Um lado, outro lado. Todos esses lados têm a mesma medida. Então, é um triângulo equilátero. E aqui, se eu tenho esse triângulo aqui, eu também tenho aqui. Então, é uma base, é uma base. No geral, também podemos chamar de faces, evidentemente. Além dessa base, você tem essa aqui, ó, que você está vendo, essa outra aqui e aqui na frente. Então, essas são as faces que elas estão lateralmente. E elas são polígonos. Que polígonos que eu tenho aqui? Eu tenho retângulos. Esse é um retângulo. Esse é outro retângulo. E esse que está aqui na frente também é um retângulo. E eles são regulares. Porque tem a mesma medida, evidentemente. Porque eles partem de uma base que tem a mesma medida. Que é um triângulo equilátero. Então, e por que é reto? É reto porque essa aresta, qualquer uma dessas que estão aqui na vertical, elas fazem 90 graus com o plano. Então, é por isso que é um prisma reto, regular, triangular. Nesse caso aqui. Bem, ele vai começar a fazer algumas perguntas e nós vamos respondendo e depois vamos ver se a gente consegue desenvolver tudo que está pedindo. É bom que você fique atento aí, porque nós vamos lembrar de algumas coisas que já fizemos. Olha, a quantidade, a partir das observações do prisma reto de base triangular, determina a quantidade de vértices, arestas e faces. Nós já estudamos isso aqui, lá no comecinho, né? Eu fiz as definições. Eu trabalhei com um cubo e vamos relembrar aqui, ó. Arestas, vértices e as faces, né? As faces são os polígonos que determinam esse sólido. Bom, aqui eu tenho um cubo, então eu tenho 6 faces quadrangulares. São quadrados. Então, 1, 2, 3, 4 e as bases também são quadrados. Mas para a gente lembrar, o que é face, o que é vértice
E o que é aresta? Aresta é o encontro das faces. Então, nós temos então aqui as arestas. Então, ele quer que a gente relembre disso, coisas que a gente já estudou. Então, vamos olhar para esse prisma aqui. Quantidade de vértices. Então, nós vamos contar. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade de vértices. Então, eu só vou colocar a quantidade aqui. 6. Tá? Não tenho como ficar escrevendo muita coisa aqui, não. Você aí pode já ir preenchendo também. O nome do polígono das faces. Nós temos polígonos retangulares, 3. Nós temos 2 triângulos equiláteros. Então, o nome dos polígonos retangulares, retangulares e triangulares. É o que nós temos ali. Retangulares e triangulares. Uma fórmula para calcular a área da base, nesse caso de um triângulo equilátero. Então, como eu comentei, isso aqui, essa base é um triângulo equilátero, que é idêntica a essa aqui. Então, como que nós vamos calcular a área? Tá? Como nós vamos calcular a área? Eu quero comentar com você antes de fazer essa demonstração e depois na sequência a gente usa essa informação aqui para responder uma pergunta que vai aparecer. Quando nós falamos do volume, nesses exercícios que nós já fizemos aqui, ó, aqui eu tenho um prisma retangular. Olha a base aqui. 20, 40 e tem 15 de altura. Então eu tenho um prisma retangular. Então, para a gente calcular o volume, o que a gente fez? A gente fez a multiplicação das 3 dimensões. A largura, o comprimento e a altura. Quando eu calculei 20 vezes 40, o que é que eu estou calculando até aqui? Eu estou calculando a área da base. Estou calculando a área da base. E depois eu multipliquei por 15. O 15 é a altura. Então, uma coisa que eu tenho que saber primeiro é a área da base. A área da base. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Por que eu tenho que ter uma fórmula para calcular essa base aqui? Porque aqui eu não tenho um polígono retangular. Né? Aqui eu tenho um triângulo. Então eu preciso saber a área da base para depois multiplicar pela altura. Então vai ser sempre assim. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, depender da base que tem aqui, eu preciso descobrir como que se calcula a área dessa base. Nesse caso aqui é um triângulo equilátero. Então, tem um procedimento que nós precisamos trabalhar. Especialmente para ele. Tá bom? Olha, eu vou fazer uma demonstração de fórmula. Espero que você consiga acompanhar e tente fazer também depois, tá? Tenho aqui um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Significa que a medida dos lados são todas iguais. Por isso que tem um L aqui e um L aqui. Na geometria, quando nós usamos letras iguais, né, é para dizer que são coisas idênticas. Como eu estou falando de um tamanho, de um comprimento, de uma medida, se é L aqui, L aqui, L aqui, é porque elas são iguais. Então, aqui tem o triângulo equilátero. O triângulo equilátero acontece também que ele acaba sendo equiângulo. O que é isso? Ele também tem seus ângulos de 60 graus. 60 mais 60 mais 60 dá os 180. Então, eu posso colocar aqui também 60 graus. Para que eu consiga uma fórmula para calcular a área, eu preciso saber a altura. Ou seja, calcular a área de qualquer triângulo equilátero, eu preciso saber da altura primeiro.
Eu posso fazer a altura trabalhando com Pitágoras e posso também fazer a altura usando trigonometria. Eu acho que por uma questão de espaço, para mim aqui vai ser melhor a trigonometria. Tá bom? Espero que você já tenha visto alguma coisa de trigonometria. Se não, não tem problema, porque o importante é desenvolver a fórmula. E depois você vai usar a fórmula prontinha. Então eu peguei esse triângulo aqui, ó. Determinei a sua altura em relação a essa base aqui, que é um lado também. E trouxe para cá. Então agora eu tenho esse triângulo aqui, é esse aqui. Tem a altura, H, tem o lado aqui e tem a base aqui. Tá? A base. Aqui é L, mas eu estou pegando só uma parte, a metade. Então é L dividido por 2, é a metade. Então nós vamos colocar por trigonometria. Eu tenho 60 graus aqui e eu quero saber isso aqui. Pessoal, conhecendo esse ângulo de 60 graus, querendo descobrir quanto mede isso aqui, eu sei aqui, eu vou usar uma relação trigonométrica chamada seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, só que eu já sei, é seno de 60. Então vamos lá. Seno de 60. Seno de 60 graus é igual cateto oposto. Cateto oposto é a altura, que eu falei que eu preciso da altura para poder definir a fórmula da área. Cateto oposto, ou seja, quem está do outro lado, é o oposto, pela hipotenusa. A hipotenusa é o L. Tá? Agora eu vou trocar, não sei se você já sabe, se não sabe, pode gravar. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, só substituir. Aqui vale isso aqui. É uma medida, é um comprimento. Isso você vai ver com detalhe na trigonometria. H sobre L. Eu quero saber isso aqui. Então, é uma proporção. Nós vamos multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer 2 vezes H, 2H. L vezes raiz de 3, L raiz de 3. Eu quero saber H, então vou deixar o H isolado. Então esse 2 veio para cá. 2. Então aqui está a fórmula de altura. Aliás, essa fórmula é muito importante. Você pode usar ela em inúmeras situações. Se você quiser saber a altura de um triângulo equilátero, basta você saber o L. E o L é o lado. Tá? Aí você joga aqui e calcula a altura. Bem, eu sei a altura, agora eu quero saber essa é a forma da altura. Pode guardar isso aí. Bem importante. Tá? Você vai usar em inúmeras situações. Por isso que eu vou até reforçar aqui. O vermelho. Agora eu quero saber a área. A área, nós vamos usar a fórmula comum para triângulo. Como é que é a área de triângulo? A área é a base vezes a altura e a gente divide por 2. Tá? Então, a área, agora nós vamos fazer isso aqui. A base, agora é a triângulo equilátero. Então, tá aqui. Vamos voltar aqui. A base é L. A altura é o H. Foi o que eu encontrei aqui, ó. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Bom, então trocamos o H pelo que eu encontrei aqui. L raiz de 3 sobre 2. E agora tem que dividir por 2, da fórmula para a área de triângulo. Pode confundir. Esse 2 aqui é outro 2. Então a área, estamos definindo a fórmula. Vamos multiplicar esse L com esse L. Isso daí L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 2.
Pessoal, nós temos aqui uma divisão de fração com fração. Então, nós vamos conservar a primeira. Nós vamos conservar a primeira, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplicar por essa invertida. Tem um umzinho aqui. Então, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Estou resolvendo isso aqui. Tá? Então, vou por aqui. A área. Agora, acompanhe comigo a multiplicação. L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 vai continuar. E aqui 2 vezes 2, 4. É a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Então, é outra fórmula importantíssima que você vai usar em inúmeras situações. Então, nós definimos. O objetivo era a fórmula da área, mas eu precisei da altura. Eu falei para você que eu poderia ter feito esse cálculo aqui por Pitágoras, tá? Então, você agora anote isso aí. Para calcular a altura de um triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Basta saber quanto mede isso aqui. Para saber a área de um triângulo equilátero, a área, basta você saber o lado também. Aí só que você leva ao quadrado raiz de 3 e divide por 4. Tá? Então, o que ele perguntou para a gente aqui? Uma fórmula para calcular a área da base, nesse caso de um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ficar aqui. Vamos riscar. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. D. Uma forma para calcular a área da face. A área da face. Bom, a área da face, então, ele destacou as laterais da base. São polígonos retangulares. Então, é isso aqui, ó. Aqui, eu vou tentar representar rapidinho, né? Se eu chamar isso aqui de A e isso aqui de B, a área é A vezes B. Já fizemos isso inúmeras vezes. Uma forma para calcular a área total do prisma. Então, agora a área total. Ó, a área total. Então, todas as faces laterais e as bases. Ele quer fórmula. Então, para a área da base, são duas. A área da base vai ser 2 vezes aquilo ali. 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula. Mas como tem esse 2 aqui, você pode simplificar. Ó. Então, simplificar, corta esse 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, fica a área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aqui é o total, tá? Da área da base. É o total. Dá isso. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Pegando as duas. Uma forma para calcular a área total. Então, a área da base fica assim. E a área lateral são 3. 3 o quê? 3 vezes isso aqui. 3 vezes A vezes B. Posso deixar assim. Uma fórmula para calcular a área total do prisma. Então, nós vamos somar a área da base mais a área lateral.
Bem, eu vou fechar aqui, ó. O significado de área e volume. A área é a parte superficial do prisma. A parte superficial. Quando você abrir aquele prisma ali, você vai ter, né, planificada, e você vai ter a parte superficial. Então, é o significado de área. A parte superficial do prisma. E o volume é a quantidade de espaço ocupado pelo corpo. Já respondemos isso no exercício anterior. Então, volume é o espaço ocupado pelo corpo. Para fechar aqui, na atividade da aula 1 e 2, você calculou a medida do volume do cubo e dos blocos retangulares. Anote aqui o modelo que você usou para efetuar esses cálculos. Olha, nós multiplicamos a base vezes a altura. Foi a base vezes a altura. Como eu comentei no comecinho, por isso que eu falei, vou usar essa informação agora e depois. Foi sempre assim. A área da base vezes a altura. Então, como que ficou? Para os prismas de base retangular, ficou A vezes B vezes altura. Então, quer dizer, lado vezes comprimento vezes altura. Isso deu o volume. Então, o cubo é largura vezes comprimento vezes altura. Mas como tudo é igual no cubo, então é A vezes A vezes A. Isso fica A ao cubo. É isso aí. Então, que fórmula você usou para calcular o volume? Nos casos anteriores, nós usamos isso aqui. Para os prismas de base retangular. A área da base vezes a altura. Só que a base é A vezes B, né? Porque elas têm medidas diferentes. A vezes B vezes a altura. No caso do cubo, tudo é igual. Então, posso usar uma letra só. A vezes A é a área da base. Mas a altura também é A. A vezes A fica o cubo. Aí dá o volume. Tá? Era isso que ele queria que você fizesse. Pessoal, anote essas informações. Elas são muito importantes para depois a gente começar a trabalhar os exercícios mais detalhados. Vamos em frente.